ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, vamos voltar à história de Uzá. Por que será que ele morreu imediatamente ao tentar segurar a arca que ameaçava cair? É o que nós vimos no vídeo anterior, certo? Aqui nós não vamos tentar criar nenhum dogma, longe de nós essa possibilidade, porque simplesmente não somos os donos da verdade. Só queremos cavar um pouco mais fundo nesse assunto rodeado de interrogações. O entendimento do contexto religioso de Israel pode nos ajudar a compreender essa morte repentina de Uzá. Se não se devia nem ao menos olhar para dentro da arca, muito menos tocá-la. Por que então, sabendo disso, Uzá ainda assim o fez? Uzá, sabendo disso, abriu mão, na verdade, da sua própria vida para proteger o objeto mais sagrado de Israel, bem como a vida, sabe de quem? Do rei e das pessoas que estavam em volta dele, como já tinha acontecido em Bet-Semes, como já falamos no vídeo anterior, por um motivo bem mais simples, quando algumas pessoas que estavam em volta da arca apenas olharam para dentro dela e morreram. Pessoal, nos conforta compreender que Uzá pode ter aberto mão da sua vida para salvar o rei e aqueles que estavam em volta da arca. Nesse sentido, nós podemos crer que Uzá deve ser visto como um exemplo de amor e lealdade ao rei Davi, e não como um ignorante que não sabia do valor sagrado da arca para toda a nação. Uzá deu a sua própria vida para poupar a vida do rei e talvez a vida de centenas de pessoas. No entanto, pessoal, essa não era uma tarefa sua. Uzá não poderia segurar a arca imaginando que assim pouparia a vida do rei Davi e as pessoas que estavam ao redor da arca. Isso seria fazer expiação, e isto Uzá não poderia fazer. No original em hebraico, o texto que fala da morte de Uzá diz exatamente o seguinte: então irou-se Adonai em Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e morreu ali com a arca de Deus. Adonai irou-se em Uzá e não contra Uzá. Parece pouco, mas essa diferença é muito importante. E Deus o feriu ali por causa do seu erro e não por causa da sua irreverência, como dizem até mesmo algumas traduções. Uzá sabia que estava fazendo ao tocar a arca. Ele sabia o que estava fazendo. Por que ele fez? Na verdade, ele quis agir como um intercessor em relação ao rei Davi e às outras pessoas à sua volta, simplesmente para livrá-los da morte certa, porque era isto que aconteceria se a arca tombasse, e era isso que ele imaginava que iria acontecer. Nesse sentido, Uzá agiu como intercessor para salvar a vida dos que estavam em torno da arca e do rei Davi, o responsável pelo transporte da arca e que considerou como isto deveria ser feito. Na Bíblia encontramos mais um exemplo de alguém que tentou ser um intercessor
não apenas usar, não. Antes dele, alguém também tentou ser um intercessor e fazer expiação pelo povo entre Deus e Israel. Ou seja, alguém que queria fazer intercessão, expiação. Êxodo 32, do verso 30 ao verso 34. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei sim do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo agora não irá mais adiante de ti. Algumas pessoas até dizem que Moisés foi humilde ao dizer: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca o meu nome do livro que escreveste. Bem, ao dirigir-se a Deus para fazer expiação pelo pecado do povo, Moisés estava querendo ir além da missão para a qual Deus o havia chamado: libertar Israel da escravidão egípcia. Tanto isso é verdadeiro, que após este seu oferecimento, Deus lhe disse que não iria mais acompanhá-lo em direção à terra prometida, mas enviaria o seu anjo para acompanhar a Moisés. Verso 34. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá adiante de ti. Nem Uzá, nem Moisés poderiam fazer expiação pelo povo, pois temos um único intercessor, um único mediador. Vamos ler juntos 2 Timóteo 2, 5 e 6? Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos. Gente, só Deus poderia fazer expiação por mim e por você. E é isso que nós encontramos em Isaías 53, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que Jesus fez foi infinitamente maior do que fizeram Moisés e Uzá. Ele não ofereceu a sua vida apenas por um grupo de pessoas, nem mesmo apenas para Israel, mas para todo o mundo, desde Adão até nós. Não temos a pretensão de ter o melhor entendimento que acabamos de estudar, e nem queremos formular nenhum dogma, mas apenas dar a vocês mais uma compreensão alternativa àquelas que você já tem. Então, que Deus te abençoe para que você possa entender o que tentamos passar para você. Eu quero convidar você a curtir e compartilhar este nosso vídeo. Quero também convidar você a se inscrever em nosso canal, youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.